Novas explosões foram relatadas na região costeira do Irã em meio à retomada da troca de ataques com os Estados Unidos. Inclusive, Teherã tem acusado Washington de cometer crimes de guerra. Américo Martins está de volta para trazer para a gente mais detalhes, informações e, claro, todas as atualizações. Oi, Américo, bem-vindo de volta. Obrigado, Renan. Os ataques americanos continuam contra várias instalações, especialmente instalações militares do Irã. Nos últimos dias, nós vimos muitos ataques acontecendo durante a noite, mas nesta quinta-feira, esses ataques estão agora acontecendo também durante o dia, o que indica aí uma escalada dessa violência entre os dois países. Segundo a mídia estatal do Irã, a cidade de Bushehr, que fica bem na costa iraniana, ali no Golfo Pérsico, foi atingida com ataques pesados por volta do meio-dia no horário local nesta quinta-feira. Cerca de 8 pessoas morreram, 8 pessoas foram confirmadas mortas naquela região, segundo a mídia estatal do Irã. E uma coisa muito preocupante, naquela região existe uma usina nuclear para fins civis do Irã. E segundo a mídia estatal, o perímetro dessa usina nuclear teria sido atingido pelos ataques. Não há nenhuma informação sobre um ataque direto aos reatores nucleares, à instalação nuclear, mas o perímetro ali naquela região teria sido atingido. Além disso, o Irã acusa os Estados Unidos de ter atingido pontes, inclusive uma ponte ferroviária no país, o que, segundo o governo iraniano, seria um crime de guerra, porque a infraestrutura civil dos países devem ser preservadas em caso de conflito. A gente vê, inclusive, muitos paralelos nessas acusações com o que acontece na Ucrânia, quando os russos atingem, por exemplo, estações rodoviárias, pontes e outros aspectos da infraestrutura civil. Os iranianos reclamando muito desses ataques e prometendo, Renan, infelizmente, novas retaliações. Os líderes do Irã prometem muitos ataques contra os interesses dos Estados Unidos, especialmente em outros países na região do Oriente Médio. Durante a madrugada, o Irã atingiu ou tentou atingir bases militares dos Estados Unidos em 3 países, no Catar, no Bahrein e no Kuwait. É a tática iraniana de, por um lado, fechar o Estreito de Hormuz, que na prática está fechado por conta dessa violência e toda essa falta de segurança ali para a navegação, e também atingindo outros países da região. Os iranianos fizeram muito isso durante a guerra. Nós estamos voltando aí a esse padrão de ataques, contra-ataques, ataques à infraestrutura, inclusive civil, e também o envolvimento de outros países que estão sendo atacados pelo Irã. Tudo muito parecido com o que a gente acompanhou quando a gente vivia uma guerra completamente aberta entre os dois países. E o pior, Renan, só para concluir, é que os dois lados também estão ampliando a sua retórica, uma retórica muito belicista, muito violenta. Os dois lados fazendo menções de que aquele acordo temporário teria acabado e fazendo acusações contra o outro lado, prometendo mais ataques e mais retaliações. Nós estamos entrando aí numa espiral de violência muito preocupante. Sem dúvida. Américo Martins nos ajudando a entender um pouquinho dos cenários dessa escalada de violência no Oriente Médio. E em meio a tudo isso, né, Américo? Infelizmente, a gente tem a população que sofre com essas hostilidades, esses ataques. Obrigado, bom trabalho para você. Já estou recebendo aqui o nosso analista de economia, Vitor Irajá. Acordou cedo, hein, Vitor? Você tá bom, meu amigo René? Tá bem? Tô bem, um prazer estar aqui com você. Que legal, muito bom ter a sua companhia aqui no Novo Dia. Vitor, a gente está falando aí dos desdobramentos da guerra e a gente sabe muito bem que eles continuam afetando o preço do petróleo, que acabou fechando em alta. A gente está falando de mais de 5%, isso ontem. Agora também opera com uma leve alta, por isso que o Vitor aqui vai nos ajudar a entender como é que está o preço aqui no Brasil. Muito bom dia a você, todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Vou dar uma olhadinha, inclusive em tempo real, a gente preparou inclusive uma arte para mostrar para você o comportamento do preço dos principais contratos futuros do petróleo. Nesse momento o WTI opera em alta de 0,8%, perdão. Um pouquinho desatualizado aqui, mas 0,83% de alta, agora 74 dólares e 10 cents, pouquinho a mais do que a gente vê aí na nossa tela. E o petróleo Brent, que é o referencial utilizado inclusive pela Petrobras, esse opera em alta agora de 0,78%, muito parecido com isso que a gente vê na nossa tela, 78 dólares e 63 cents. É evidente, como você mencionou, ontem a gente acompanhou uma nova pressão sobre esses principais contratos futuros do petróleo.
em decorrência dessas informações e desse tensionamento crescente sobre o qual falava agora o Américo Martins, a gente acompanhou, né, Renan, desde o final de fevereiro, quando inicia-se a guerra, os principais contratos do petróleo disparando. Antes da guerra, havia uma operação desses principais contratos, ali o barril sendo negociado por volta de $70. A gente acompanhou exatamente esse incremento dos preços, ultrapassando o patamar de $120 o barril, o que impacta a inflação e essas pressões do ponto de vista de repasse dos preços, de contaminação de toda a cadeia produtiva mundo afora, o que, inclusive, Renan, provocou muitas economias, inclusive economias que estão muito acostumadas com juros baixíssimos, a elevarem as suas taxas, o que também impacta, evidentemente, todo o nível de atividade econômica, fora, evidentemente, o ciclo e toda a corrente comercial global. Isso preocupa bastante, a gente tem acompanhado exatamente esse incremento, esse impacto na condução da política monetária, principalmente lá nos Estados Unidos. Temos o principal índice de inflação nos Estados Unidos, que é a inflação ao consumidor, né, o CPI, o índice de preço ao consumidor, girando em torno de 4,2%. Lá nos Estados Unidos, a meta de inflação perseguida pelo Federal Reserve, Banco Central norte-americano, é de 2%, o que denota exatamente essa necessidade de manutenção de juros considerados em patamares elevados para os padrões da economia norte-americana. O Federal Reserve, inclusive, manteve a taxa inalterada entre 3,5% e 3,75% ao ano na última decisão. Aqui no Brasil, a gente acompanhou sucessivas revisões para cima por parte do Boletim Focus, que é aquele relatório organizado, compilado pelo Banco Central, que mensura quais são as perspectivas das instituições financeiras, do mercado financeiro, acerca do comportamento dos principais índices macroeconômicos. E a gente foi acompanhando uma escalada das perspectivas de uma inflação terminal em 2026, que chegou agora ao patamar de 5,3%. Só vale o destaque que a meta perseguida pelo Banco Central é de 3%, com um teto, uma margem de tolerância de até 4,5%, o que infelizmente também provoca uma manutenção de juros em patamares elevados, coisa que a gente sabe, né, impacta bastante a atividade econômica.